Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Com muita alegria, desejamos que seja uma noite abençoada, refletindo na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, que é um texto muito importante, encerrando assim as leituras comentadas de Gálatas. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja presente, nos abençoando nesse momento devocional da nossa congregação. Então eu convido você a ler com a gente Gálatas capítulo 6. Ele vai falar de algo muito importante na vida do cristão. O cristão ele não vive somente para si, ele vive também para o próximo, vive também para os seus irmãos e irmãs na fé. Por isso eu convido você a meditar com o coração tranquilo nesse momento, para refletir na vontade de Deus para a sua vida e o que Ele espera fazer na vida do próximo através da sua e da minha vida também. Que Deus nos abençoe. Quero começar então fazendo a leitura dos primeiros 5 versículos de Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Vocês que são espirituais, não colocam uma pessoa assim numa categoria especial, no sentido de superioridade. Mas aqui ele se refere aos líderes da congregação. Pessoas que já têm uma caminhada com a palavra de Deus maior, que têm uma compreensão melhor e maior da palavra de Deus. Então, sobre essas pessoas, há também uma responsabilidade maior. E aqui, no caso, é que a ideia é que você que é mais experimentado espiritualmente, tem uma vida espiritual, você que já experimentou o perdão e o amor de Deus na sua vida muitas e muitas vezes, é chamado também por Deus a trabalhar na vida do seu irmão, da sua irmã, para restaurar. Quando nós olhamos para um irmão que peca, nós não olhamos com o dedo acusador, mas nós recebemos ele de braços abertos, procuramos acolher para que haja arrependimento, restauração de vida. E aí um alerta também, que nós tomemos cuidado também para que não sejamos tentados. Aqui não é só ser tentado, porque às vezes a gente não deseja ser e assim mesmo é, mas é não cair nas tentações, nas armadilhas. E ele diz no capítulo 6, versículo 2, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Deus. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então aqui ele fala de duas realidades, uma da gente levar o nosso fardo e também da gente levar o fardo um do outro. Não é uma contradição, é uma complementação entre o versículo 5 e o versículo 2. Diferentes termos gregos aqui são usados no versículo 2, no versículo 5. Aqueles que assumem diante de Deus a responsabilidade pessoal dos seus atos, carregam a sua própria carga. Esses estão dispostos também a carregar a carga dos outros. É o que está ali. Nós temos esse desafio como cristãos também. A gente tem a nossa própria carga, não é? E também somos chamados a ajudar o próximo. E assim também o próximo vai nos ajudar, e assim de uma maneira bacana e comunitária, a gente acaba tendo uma relação muito bacana com o nosso próximo, porque eu me preocupo com ele, ele se preocupa comigo, eu o ajudo, ele me ajuda, e assim é a comunidade cristã, onde os irmãos realmente não pensam só em si, mas trabalham um para com o outro. Por isso é uma importante reflexão. Como é que é a minha vida? Ela é voltada para o meu umbigo somente, ou ela também tem esse caráter comunitário de se preocupar com o meu próximo? Especialmente com os irmãos na fé. Grande desafio para a nossa vida, o que está escrito aqui. Continuamos, versículos 6 até o 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansaremos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da família da fé. Então aqui de novo fica esse grande desafio e esse grande alerta, né, também de que realmente aquilo que a gente semeia, a gente colhe nas nossas relações pessoais. E vocês sabem disso. Claro que existe a ingratidão, muitas vezes você ajuda alguém, essa pessoa é ingrata,
mas em geral a gente se sente muito bem quando pode ajudar alguém. Não é verdade? Já é vamos dizer assim, uma coisa positiva, né? Que a gente acaba recebendo em troca, a gente se sente feliz e útil. Então, do versículo 1 ao 10, os membros da família de Deus restauram os que erram, levam as cargas um dos outros, sustentam seus mestres e fazem o bem a todos, especialmente aos irmãos em Cristo. Um agir pressuposto na superioridade moral não permite compaixão com o irmão. Ou seja, quando eu me acho superior a uma pessoa, eu acabo não servindo ao meu próximo. Então eu sou livre para servir conforme as necessidades da pessoa que está ao meu lado. Esse texto também nos chama a ser pacientes uns com os outros, para que a gente não canse de fazer o bem. Isso é um grande desafio, né? Muitas vezes a gente não recebe um retorno positivo, a gente acaba desistindo das pessoas de fazer o bem. E o que surpreende no mundo realmente não é a maldade, mas sim às vezes o silêncio dos bons, das boas pessoas. Que não sejamos assim. Vamos continuar? Conselhos finais de Paulo aos Gálatas. Vejam com que letras grandes escreva vocês de próprio punho, porque Paulo normalmente usava às vezes pessoas que o ajudavam a escrever as suas cartas, e agora ele pega e ele mesmo escreve. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agir somente assim para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Novamente, Paulo condena aqui alguns líderes que estavam invadindo as igrejas, vamos dizer assim, da época dele, ensinando que as leis cerimoniais do Antigo Testamento tinham que ser cumpridas pelos cristãos convertidos. Os gentios tinham que ser circuncidados, e não. Pois diz ele no 13, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Ou seja, viu como eles nos obedeceram? Viu? E outra coisa, né, gente? Quando a gente coloca a ação humana, alguma coisa que o homem possa fazer para agradar a Deus, você está diminuindo a obra de Cristo. E Cristo foi muito claro quando ele diz, está consumado. Então, não caiamos na armadilha de querer complementar a obra da salvação, como se faltasse algo a ser feito. Cristo fez tudo. O sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação do mundo todo. Infelizmente, muitos não creem, por isso não estarão na vida eterna com Jesus. Cuidado, não se deixem afastar da cruz. Versículo 14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a ser a nova criatura. E eu e você só somos nova criatura por ação do Espírito Santo que coloca no meu coração a fé em Cristo Jesus. Por isso que eu estou até com uma camisa hoje que está escrito, viver é melhor do que sonhar. Às vezes o ser humano ele sonha que ele é capaz de agradar a Deus. Mas viver em Cristo, viver na liberdade que Cristo dá é muito melhor. É melhor do que sonhar viver a fé cristã, servindo ao nosso próximo. Então não fiquemos aí sonhando que a gente é capaz de agradar a Deus, sonhando que através da minha obediência eu vou ser abençoado por Deus. Se eu fizer algo, Deus vai me resolver todos os meus problemas. Isso é um sonho, um delírio. A palavra de Deus é muito clara. Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Por isso que viver é melhor do que sonhar. Vivamos em Cristo Jesus. Pois, como diz o versículo 16, todos que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, versículo 14, ele deixa claro, a gente só deve se gloriar da cruz de Cristo, pois através da cruz Cristo me salvou. Então, todos que andarem em conformidade com isso, com a confiança, com a fé em Cristo Jesus, ele deseja paz e misericórdia, porque esse é o verdadeiro povo de Deus, quem crê em Jesus como seu Salvador. Não é quem é circuncidado ou não, não é quem nasceu de sangue judeu, mas sim filhos da promessa. Qual promessa? Que Deus enviaria o seu Filho Jesus para que morresse por nós na cruz. Por isso que nós temos uma cruz aqui e nela está escrito, eu acredito. Eu acredito no quê? Que viver é melhor que sonhar, que viver em Cristo Jesus é melhor que sonhar que eu sou capaz de me salvar, que eu acredito que Cristo morreu por mim e me perdoou,
E por isso nós somos do povo de Deus, porque Deus, Jesus, nos enxertou na videira, nos dando vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. É assim que Paulo encerra a sua carta aos Gálatas, é assim que eu também encerro o nosso estudo de Gálatas, desejando que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até o nosso próximo encontro, convidando você a estar conosco no culto de domingo, 10h30, aqui na comunidade de Copacabana. Que Deus abençoe você e a sua família. Forte abraço.